Olá, sétimos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, trabalharemos as páginas 41 a 45, pontuação, estratégia para a produção textual. Então, peguem o livro 3 e acompanhem comigo. Você sabe que todo o processo, tudo que vocês veem em gramática, tudo que vocês veem na língua portuguesa como um todo, vão influenciar na hora de produzir um texto. A pontuação, ela é muito importante. A utilização da pontuação de forma correta é muito importante. É um dos recursos primordiais para se escrever um bom texto, tá? Quem já pegou um texto onde não haviam quase vírgulas e quase sufocou, teve no momento da leitura uma falta de ar, ou que a utilização da pontuação de maneira incorreta prejudicou na hora de compreender, de entender o texto. Então, seguem aí comigo e vocês vão ver o quanto as pontuações são importantes na hora de se produzir um texto. Trazer a questão da coesão, né? O texto ficar coeso, o texto ficar com sentido. Então, os textos escritos necessitam do uso adequado dos recursos de pontuação para serem bem lidos e bem compreendidos. Os textos narrativos podem usar a pontuação como recurso expressivo. Então, a utilização dos dois pontos, do travessão quando iniciar um diálogo, das aspas para poder enfatizar aquela fala, a questão do ponto final, da vírgula, tá? Então, criando diferentes efeitos de sentido. Leia atentamente o trecho a seguir e analise a utilização do ponto final. A feiticeira vai te servir uma bebida maléfica, mas vou te dar esta erva, que deves comer antes de entrar no palácio. Depois, Circe vai te tocar com sua varinha. Saca tua espada e ameaça matá-la. Podes obrigá-la a prometer que soltará teus companheiros e os libertará dos encantamentos que ela lançou sobre eles. Aí temos aqui, ponto final. A autora do texto optou por criar períodos curtos com a utilização de vários pontos finais. Então, ela utilizou aqui vários pontos finais para poder criar frases curtas, ó. Até porque ela finalizou uma ideia aqui para poder começar a próxima. Depois, aqui também, ó. Certo? Então, além de organizar as informações, que outras funções esse sinal de pontuação pode ter? Quais são as outras funções do ponto final? Então, ele confere ritmo aos acontecimentos. Se ele conferir, vocês vão marcar. Atrasa o ritmo narrativo, ou seja, ele atrasa a narração. A informação fica mais impactante, ou seja, fica, né, mais tensa, ou a informação fica mais emocionante de se ler. Ela fica desinteressante ao leitor. Ela pode ajudar a construir certo suspense ou expectativa para o leitor, ou não é possível compreender o que é dito. E aí vocês vão marcar, tá? A função principal do ponto final é finalizar uma ideia, tá? Então, terminar ali um conceito de ideias para poder iniciar outra. Então, quando eu finalizo, utilizo o ponto final, tá? Quando a minha ideia, às vezes o meu raciocínio ele vai continuar, como nesse caso aqui, ó, eles ainda estão falando da feiticeira, certo? Aqui, ó, a feiticeira tá falando, enfim. Como ele não finalizou uma ideia, mas ele quis criar uma expectativa, ele quis deixar bem dividido as falas das personagens, ele utilizou o ponto final.
A frase continuou na mesma linha porque a ideia não foi encerrada completamente, tá? Ele tá seguindo a mesma linha de raciocínio aqui. Nesse caso aqui, ó, ele finalizou. Se ele finalizou, a próxima ideia vai começar no parágrafo seguinte, tá? Porque o parágrafo é um conjunto de ideias, tá? Isso aqui é um parágrafo, certo? Aliás, né? São trechos. Porque temos aqui, ó, as reticências, que serve para dizer que algo ainda não foi finalizado, ou que algo tem uma continuação aqui, ó, entre esse trecho e o próximo. O segundo, então, reescreva o texto a seguir empregando o ponto final em locais estratégicos para obter um efeito de impacto. Faça as adaptações necessárias. Então, Ulisses resolveu deixar a maior parte dos seus homens descansando naquele lugar. Com um só navio e apenas alguns homens, dirigiu-se à ilha para conhecer os ciclopes e saber que tipo de gente eles eram. Então, aí vocês vão achar, né, encontrar onde um trecho onde vocês podem estar inserindo o ponto final, e nesse trecho vai deixar a história um pouco mais tensa, impactante. Então, ponto final, a função dele é fechar uma ideia, como eu disse, uma declaração afirmativa ou negativa. Além disso, se usado para formular períodos curtos, ele pode gerar o efeito de impacto ou de suspense, como eu tinha dito anteriormente. Agora, vocês vão ver o travessão. O travessão, geralmente, ele é utilizado em diálogos, quando vai iniciar a fala do personagem, para poder dar à ideia o destaque dela, tá? Então, olha aqui, ó. Pensei na pergunta dele e encolhi os ombros. Não sei, senhor. Entendo. Sr. Brunner pareceu desapontado. Bem, meio ponto. Sr. Jackson. Zeus, na verdade, deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho, o que fez vomitar a outras 5 crianças que, é claro, sendo deuses imortais, estavam vivendo e crescendo sem serem digeridas no estômago do Titã. No fragmento acima, o uso do travessões se dá para demarcar parágrafos, para introduzir fala das personagens. Terceiro, para introduzir falas de personagens reais e externas a narrativas. Ou 4, para indicar troca de turno entre a fala do narrador e da personagem. Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Se vocês acham que é apenas a primeira, tá correta, vão marcar a letra A. Se vocês acham que é apenas a segunda, a letra B. Apenas a terceira, C. A primeira, a segunda e a terceira, D. Ou a segunda e a quarta, E. Quarto quesito. Que outro sinal de pontuação também poderia cumprir a mesma função do travessão? Aí vocês vão colocar aí. Então, ele introduz as falas das personagens e indica a troca de turnos entre o narrador e as personagens. Então, para poder identificar quem é a vez, né, quem está com a vez, utiliza-se o travessão. Vamos ver as aspas agora. As aspas, elas servem para poder separar uma ideia, enfatizar ela, trazer destaque a ela, tá? A uma frase, a uma palavra. E a questão da narrativa pode ser usado com o conceito de ironia. Lembram que a gente faz até quando a gente está ironizando algo, né? Caçoando de algo, a gente utiliza esse símbolo com os dedos. Esse símbolo representam as aspas, tá? Então, olha o fragmento 1. Mas bateu no peito com força, dizendo: aguenta, coração, já passastes por coisas piores. Ilion, outro nome da cidade de Troia, a palavra significa rica em cavalos. Por causa desse nome, outro poema de Homero chama-se Ilíada. O uso das aspas no fragmento 1 se dá, então, para demarcar parágrafos, para introduzir fala das personagens.
Terceiro, para citar a fala das pessoas, de uma pessoa, perdão. Quarto, para indicar troca de turno entre a fala do narrador e do entrevistado. Então, se vocês acharam que apenas a primeira está certa, a letra A, apenas a segunda, a letra B, terceira, a letra C, primeira e terceira, a letra D, a primeira e a quarta, letra E. Então, as aspas, como eu disse, elas indicam ou isolam falas e estão relacionadas a um discurso citado. Também são usadas para indicar uma citação ou definição de destacar alguma parte do discurso. Então, alguma palavra, alguma frase que precisa ser destacada. Tá? Então, o sexto quesito, no fragmento 2, porque as aspas foram usadas. Então, qual é a função lá das aspas no fragmento 2? O sétimo, ainda em relação ao fragmento 2, observa a utilização dos dois pontos, para que foram empregados nesse contexto. Então, os dois pontos, ele é utilizado para poder iniciar, né, trazer lá a ideia de que vai haver um diálogo, ou para destacar algo, né, pontuar algo, tá? Que é muito importante também no texto. Então, havia sempre alguma coisa que atrapalhava sua volta. Na verdade, havia dois deuses que faziam de tudo para complicar a viagem de Ulisses: Hélio, o Sol, e Poseidon, deus das águas, que tinham ficado ofendidos com Ulisses, por alguns fatos que serão contados mais adiante. Nesse caso, os dois pontos foram empregados para indicar uma fala ou um elemento explicativo. Justifique. Então, vocês acham que foi empregado para indicar uma fala, nesse caso, ou um elemento explicativo? E aí, vocês vão dizer o porquê da resposta. Então, os dois pontos, assim como o travessão, introduzem também a fala da personagem, como eu disse. Contudo, podem ser utilizados para esclarecer, ou seja, também explicar alguma coisa, tá? Então, agora leio o trecho a seguir. Eca, disse uma das meninas atrás de mim. Então, houve aquela grande briga entre os deuses e os titãs. Continuei e os deuses venceram. Sinais gráficos acima destacados cumprem a função de expressar ideias não concluídas pelo emissor e retomadas na continuação da frase, indicar uma interrupção provocada pelo próprio emissor para a posterior retomada, indicar que uma ação ainda não acabou. Então, se vocês acham que só o primeiro está certo, vai marcar a A, só o segundo a letra B, só o terceiro a letra C, primeiro e segundo letra D, ou segundo e terceiro letra E. Então, temos aí as reticências. São recursos expressivos que indicam um pensamento ou uma ideia que não finalizou, ainda ficou para terminar. Assim, podem ser usados para interromper um pensamento, indicar hesitação, suprir, esconder ou retomar ideias que ficaram para concluir. Então, no momento de tensão da história, o autor pode colocar as reticências ali e aí fica a critério do leitor. Então, o que a personagem está pensando é para esconder, tá? Para isso que servem as reticências. Ou também na função de que aquele trecho pode ter uma continuação, tá? Quando vocês verem um trecho de um texto e ele tiver logo em seguida as reticências e depois um outro parágrafo, quer dizer que entre esse parágrafo que foi extraído e o outro, há ainda um trecho, que é um trecho que no momento não teve tanta relevância, não teve importância para ser destacado. Então, vamos analisar agora o emprego do ponto de exclamação. Zeus mandou buscar o rapaz, que deve ter ficado na maior dúvida, porque se até Zeus tinha medo das deusas, imagine ele, que era jovem, sem experiência e ainda por cima mortal. Leia em voz alta o trecho e pegando a entonação adequada ao sentido do enunciado. Qual o efeito expressivo gerado a partir do uso do ponto de exclamação nesse contexto? Então, o ponto de exclamação, ele é usado em final de frase sempre, tá?
e confere o sentido emocional. Ou ele traz surpresa, ou ele traz medo, ele traz admiração. Então, como você pode perceber, os sinais de pontuação, eles dão ritmo, eles dão pausa às frases, indicam entonação das frases. Sendo assim, como analisamos nos fragmentos das narrativas de aventura, no caso dos textos literários, a pontuação ela serve também para anunciar falas, dar um ritmo, no caso de poemas, entonação e pausas. Então, assim, a pontuação é importante para dar todo esse ritmo, para trazer a estrutura, uma estrutura adequada ao texto. Tá? Então é isso, pessoal. Palavra-chave pontuação. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Beijos e até a próxima aula.